Foi, gente. Foi. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, com muita alegria. Vamos nós aqui. Ok, gravando, tudo certo. Eu tenho que abrir o arquivo, peraí. Já os nossos 10 minutinhos iniciais, para o pessoal ir chegando, pegando cada um sua água, sua caneta, seus pertences. Nossa, que imagem pequena. Pronto. E para a gente começar aqui. Já avisa aos navegantes que a agenda do mês que vem. O único dia que não teremos reunião, segunda-feira, porque a reunião é segunda-feira. Toda segunda-feira, 21 horas. Então não tem nem que me perguntar se vai ter ou se não vai ter, porque eu já deixo avisado. Se acontecer alguma coisa, qualquer imprevisto, qualquer situação, falarei cedo. Mas, em mês de fevereiro, que mês de carnaval, tem uma parada no meio do processo aí, a gente tem reunião dia 2, dia 9, dia 16 não tem, porque é segunda-feira de carnaval, e dia 23. Ou seja, tudo normal. Tudo normal. Então, segunda-feira, 21 horas, dia 2, dia 9, dia 23, estaremos aqui fazendo esse bate-ponto aqui toda segunda-feira, ok? Então já coloquem aí reservado na agenda, não precisa, vai ter hoje. Não vai ter, meu bem. Já falei desde o início lá que esse ano, se vocês não quiserem me ver trabalhando, vai ser problema de vocês que eu estarei trabalhando e muito. Então, preparem o coração de vocês, preparem as turbinas, preparem a sola do pé, porque faremos muito trabalho. Gente, olha só. Hoje a gente está fazendo a última reunião do mês, caminho do fechamento. O fechamento já está ali, já batendo na porta. Dia 31 está aí, está chegando. Dia 31 é que dia? Só para eu saber. Cai quando? Dia 31 cai no sábado. Então já estamos aí caminhando para o fechamento. E a gente passou um período de conteúdo agora nesse período de janeiro, final do mesinho do ano passado, até o início desse mês, uma jornada de conteúdo bem interessante, né? Eu estava revisitando aqui os conteúdos porque a gente estuda, a gente pensa, a gente para ver o que vai fazer, como fazer, o que falar, como falar. E nessa jornada desse conteúdo, a gente transitou, a gente passou pelos conteúdos que trabalhavam mais o lado emocional, mais o lado que precisa ser avaliado, precisa ser dito, que é exatamente o lado das projeções e do que você deseja. Sem isso não existe desenvolvimento, sem isso não existe visão de futuro, e sem visão de futuro não existe avanço, porque toda pessoa que não tem visão de futuro, ela fica estagnada e não tem motivo para a ação. Então a gente trabalhou isso. E aí, logo no início do ano, a gente trabalhou uma coisa que é a saúde emocional e financeira, a relação que a gente tem com o dinheiro, que muitas vezes é a raiz da crença de capacidade, da crença de merecimento, que faz com que você planeje coisas ou não. Eu estava falando com a minha terapeuta hoje, com a minha psicóloga, eu faço terapia toda segunda-feira, e aí eu estava até mostrando para ela, né? Eu falei assim, gente, eu falei para ela assim, Aline, isso tudo aqui é folha. Uma folha de quê? Isso são as folhas do meu planejamento do ano. Isso são as folhas dos meus objetivos do ano. Miguel, mas tudo isso é porque se for para sonhar, eu prefiro ser exagerado. Se for para sonhar, eu prefiro sonhar muito, forte, intenso. Entende? Então, eu coloquei aqui todos os meus objetivos do ano com imagens aqui, com imagens, com referências escritas, valores. Não vamos ver quanto eu quero ganhar esse ano, não. Aqui, tudo aqui, bem declarado, bem dinâmico, bem explícito aqui, Tudo, 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 tudo. E aí, com isso, no final das contas, a gente... Por que eu falei dessa questão do dinheiro primeiro, né? Porque se você tem uma má relação com o dinheiro, você não se acha nem merecedora de ganhar alguma coisa, de ganhar mais, de ir para mais além e tudo mais. E você sonha pouco, sonha pequeno e vai, assim, com medo de botar um passo, com medo até de escrever. Então a gente falou sobre isso. E aí a gente veio já para uma dinâmica semana passada de falar sobre a principal função de uma consultora de beleza da Mary Kay e também a principal organização e ferramenta de trabalho.
Vanessa não está aqui, deixa eu ver se Vanessa me respondeu. Mas Vanessa não está aqui, mas eu tinha passado uma orientação para ela no final de semana, conversado com ela sobre. Na verdade, semana passada a gente falou sobre essa questão de reunião e de tudo mais no. Peraí, gente, rapidinho, deixa eu só abrir aqui uma coisa. Pronto, resolvi. A gente tinha falado sobre a principal função da consultora. Se tu não está fazendo, é porque tu não está trabalhando, está pronta para ser demitido e tudo mais. Eu até usei a Lu de experiência, a Lu como é que se diz? De modelo, né? Nesse sentido. E aí, a Vanessa, ela pegou no sábado. Acho que a Vanessa me ligou no sábado com a nova consultora dela. E ela falou assim: Miguel, eu estava sem agendamento, estava sem agendar com nenhuma cliente, estava sem cliente para agendar, peguei, sentei e fui fazer uns agendamentos. E eu vendi um produto que eu nunca vendi na vida. Eu falei assim: o que você vendeu? Ela falou assim: vendi Timewise Repair. A cliente comprou o Timewise Repair de noite, comprou o gel de limpeza da Timewise, e eu vendi tudo isso num sábado depois do agendamento. Então, isso já valida o quanto a gente precisa estar fazendo o quê? Agendamento, atendimento ao cliente e principalmente demonstrações para os clientes. E hoje, nessa aula de hoje, nesse encontro de hoje, nessa mentoria de hoje, eu quero trazer para vocês uma mentalidade que vai direcionar vocês para um local, que sempre isso é muito importante, e que vocês possam pegar nessa última semana, porque a gente hoje é segunda, dia 26, dia 31 é sábado, então última semana de trabalho, né? E que vocês possam refletir sobre, mais uma vez, ou uma nova vez, sobre o nosso formato de negócio de trabalho. A gente tem várias oportunidades desse mês, várias promoções, gel de limpeza em promoção, fragrância em promoção, máscara de cílios em promoção, vários itens em promoção. Mas nada adianta você ter várias oportunidades à sua frente sem que você esteja usufruindo de cada uma delas. Esse é o principal vertente. Então, a gente tem que usufruir. Só que para usufruir, a gente precisa estar ativando o campo das ações dentro do nosso negócio. A gente tem a bolsa Itbag, mostrei para vocês semana passada. Se quiser, passa o vídeo aqui de novo. Ai, meu cachinho tá tão bonito, né, gente? Tão definido, mas amanhã eu vou fazer minha trança. A gente tem a Itbag nova, um início, gente. E outra, a gente tem também o Resort de Punta del Este, que é um programa que vai ser para Mary Kay, que você tem que bater uma meta, claro, até agosto do ano, mas nem começou a meta ainda. O pré-requisito para vocês, consultoras, é terem 2 inícios até fevereiro, ou seja, um esse mês e um mês que vem. Se você tem uma nova consultora esse mês, uma nova consultora mês que vem, meu bem, mesmo que você, não quero ir para o Punta del Este, não sei se eu quero, mas vai lá e faz para você estar pré-qualificado e ganhar uma bolsa da Mary Kay, um item lá que a Mary Kay vai dar. Garantir isso. Mas dentro disso tudo, dessas oportunidades, tem uma coisa que a gente precisa se atentar. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem e a gente vai começar a discutir sobre isso. Cadê, gente? Estava aqui aberta. Tela aberta. Espera que eu vou abrir. Agora ela apareceu, a bendita. Tela inteira aqui apareceu. Que imagem é essa para vocês? Que imagem é essa aparecendo na tela de vocês agora? Que imagem é essa para vocês? O que vocês acham que é isso? Com certeza, o elevador. Todas as pessoas vão dizer, como Jaque já disse aí, um elevador. Um elevador. E aí, o porquê que eu parei a aula, preparei algum material sobre elevador, que a partir de agora a gente vai vender cabo de aço, entendeu, gente? A partir de agora todas vocês vão ser consultoras, vão vender cabo de aço para erguer elevadores? Não. Mas, quero que vocês entendam isso, olha isso, tá? Há muito tempo atrás, quando os prédios, esses grandes arranha-céus da face dessa terra, desse Rio de Janeiro, desse Brasil, foram criados, os prédios grandes, sabe aqueles prédios de assim, aqui meu prédio tem 10 andares, né? 10 mais 1, 11. Tem também a caixa d'água. Então são 11 andares. Mas esses prédios que têm 20 andares, 30, os prédios do centro da cidade, por exemplo, né? E 30 andares comerciais. E aí,
É, as viagens nesses prédios, elas eram viagens mais chatas. Porque imagina, você sai do primeiro para o 31º. 30 andares. Leva algum tempo. As pessoas falaram que eram lentas, que eram chatas, que eram entediantes ficarem no elevador. Ficarem ali, paradas no elevador. Uma olhando para a cara da outra, uma ali é, esperando o tempo passar e tudo mais. E aí, as pessoas começaram a reclamar dos elevadores, começaram a reclamar desse formato, né, os elevadores e tudo mais. Com o tempo, as empresas, elas iam gastar horrores de dinheiro, mas horrores de dinheiro, procurando estratégias e mecanismos e maneiras de fazer com que os elevadores ficassem mais rápidos. Então, ia precisar de mais investimento, mais roldanas, mais cabos de aço, mais elementos de sustentação, porque se você ergue uma coisa de 2 toneladas com uma velocidade, é uma coisa. Agora, se você erguer aquelas mesmas 2 toneladas com uma velocidade muito maior, é outra coisa. Então, era mais custoso. Toda empresa quer fazer o quê? Eu quero diminuir meus custos, eu quero entregar um serviço de qualidade e diminuir os meus custos. E aí as empresas fizeram o quê? Vou entrar nessa guerra de ter que investir mais dinheiro, vai ficar um custo muito alto, o condomínio vai ter que aumentar e tudo mais. Não. Vou resolver esse problema com uma questão. Uma questão. Para a viagem ficar mais prazerosa. Para que as pessoas tenham uma percepção de tempo diferente. Para que as pessoas possam, vamos dizer, ai, ok, eu vi isso daqui diferente. Olha, já não percebi que a viagem foi tão lenta assim. Sabe que as empresas começaram a colocar, gente, dos prédios altos, dentro dos elevadores? Sabe o que elas começaram a colocar? Ah, e colocou lá o assessorista para conversar comigo. Não, não foi nem isso. Não foi nem isso. Mas elas começaram a colocar nos elevadores espelhos. Por quê? Colocando os espelhos nos elevadores, se você for notar, todo elevador que você frequenta, que você entra, sem ser aqueles antigos lá de 1900, claro, mas todo elevador que você entra tem um espelho. Todo elevador que você coloca o teu pé, quando você abre a porta, assim, o espelho que você se olha, o espelho que você se encara, um espelho que você vê o reflexo de você e das outras pessoas. Por quê? Com o espelho, as pessoas começaram a levar aquele problema do tempo de condução do andar que ela estava até o andar que ela queria ir de maneira imperceptível. A percepção de tempo mudou, o foco mudou, a interpretação das pessoas naquele momento mudaram e a viagem que era chata, que era longa e que demandava tempo, começou, sabe o quê? A ser imperceptível. Porque as pessoas levavam tempo se olhando, levavam tempo é, se ajeitando, passando um batom, reafirmando a sua imagem, tendo uma perspectiva de tempo diferente, tendo uma ocupação, a palavra é ocupação daquele tempo diferente. Então, enquanto o olhar delas desviaram para outra situação, para outro momento, a perspectiva de tempo mudou. A viagem que era chata se tornou prazerosa e o custo que aquelas empresas teriam fazendo com que a viagem se tornasse mais rápida, milionário custo, foi reduzido a uma margem de um espelho. Então, o espelho em si, no final das contas, é uma solução de marketing para as empresas. Ele é uma solução de percepção de tempo. E aí, qual é o ponto central dessa história do espelho? É que quanto mais tempo a gente passa no lugar, pode ser confortável ou desconfortável. Mas a percepção que a gente tem de tempo com aquilo dali
é o que faz com que o resultado mude no final das contas. Então, ele precisava ali que aquele período fosse um período mais rápido. Ok. Mas e se eu reduzir a percepção dela de tempo nesse momento e fazer com que aquilo se torne prazeroso ou interativo? Será que eu consigo fazer com que ela nem perceba que o tempo é o mesmo? O que eu quero condicionar com vocês, consultoras, nessa história do espelho? Quando a gente se coloca como consultora de beleza diante de uma cliente, a gente é o espelho dela. Aquele momento pode ser chato ou pode ser prazeroso. O que define aquele momento é exatamente você, que é o espelho que vai envolver aquela cliente naquele momento. Quantas vezes vocês já tiveram clientes que, você ofereceu uma sessão de beleza e ela falou assim, sessão de beleza eu não gosto. Eu não tenho tempo para isso. Quantas vezes a desculpa foi essa da sessão de beleza? Eu não tenho tempo para isso. E aí, quando você tá lá e faz a sessão de beleza com ela, que você tenha demorado 1 hora para fazer essa sessão de beleza. 1 hora. Ela não tinha tempo, né? Mas, como você envolveu tanto a cliente naquele momento ali, a percepção de tempo dela diminuiu. E aquele tempo, que era um tempo longo, se tornou um tempo pequeno. E quantas vezes a cliente falou assim para você? Nossa, passou tão rápido. Era aquela 1 hora que ela não tinha tempo. Mas ela te deu essa oportunidade e, consequentemente, a percepção de tempo dela foi reduzida. E dentro do jogo do marketing e dentro do jogo das vendas diretas, quanto mais tempo a gente passa com a nossa cliente, mais possibilidade de interação e de venda. E aí, uma perspectiva, uma percepção das consultoras que vendem mais e as consultoras que vendem menos é o tempo dedicado para cada uma daquelas clientes mediante ao atendimento. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a tua última cliente, pensa nela agora. Foi uma visita rápida ou foi uma visita longa? Pensa agora. Se foi uma visita rápida, quanto você vendeu? Para a tua última cliente que você vendeu. Se foi uma visita rápida, quanto você vendeu? Se foi uma visita longa, o valor foi o mesmo? Vamos fazer esse comparativo. A última cliente que eu visitei, vou adaptar, que eu vi que ficou confuso. A última cliente que eu visitei rapidamente, qual foi o valor que você vendeu? A última cliente que você passou mais tempo com ela, qual foi o valor que você vendeu? Foi o mesmo? Eu acredito que não. E o que eu quero dizer para você nesse sentido? Falei semana passada que o teu trabalho de consultora de beleza é fazer sessão de beleza. Se você não está fazendo, você não está fazendo trabalho de consultora. Se você não está fazendo, você com certeza está deixando dinheiro na mesa e não está ganhando dinheiro. Mas eu não tô. Esse mês está fraco. Com certeza tu não fez uma sessão de beleza. Uma sessão de beleza. Esse mês está difícil. Com certeza você fez poucas sessões de beleza. Poucas demonstrações do teu produto. Tem certeza absoluta. Porque é infalível o método de quem demonstra. É infalível o método de quem faz com que a percepção de tempo da cliente diminua quando está junto com você. Então, se você quer aprimorar, vender mais, avançar, ter mais vendas essa semana, esse período do dia 26 ao dia 31, quanto tempo você vai dedicar a mais para cada uma das clientes? Quanto tempo você vai dedicar mais para estar com elas? Quanto tempo você vai dedicar mais para ouvir o choro dela, ouvir a desculpa dela, ouvir o que está passando com ela, ouvir o momento dela, ouvir a delícia que é um diálogo de amigas, de você dar atenção a alguém, de você pegar e falar sobre um assunto que ela gosta, de você se interessar pelo assunto dela e, consequentemente, ter uma venda quanto a isso. Hoje eu tive 2 exemplos. Exemplos reais meus. Eu saí, eu tinha uma cliente para atender e acabou que no meio do caminho, a abençoada falou assim, eu acabei de ganhar o produto.
Eu estava na porta do trabalho dela. Quando eu cheguei no trabalho dela, realmente ela tinha acabado de ganhar o produto. Ela me mostrou. O produto que ela me pediu, ela ganhou. Aí eu falei assim, nossa, que maravilha. Essa foi uma visita super rápida. Eu falei 5 minutos com ela e não consegui reverter, vender mais nenhum item. Aí a outra cliente que eu fui visitar, essa eu já fiquei um pouquinho mais de tempo. Essa eu já fiquei ali 20 minutos com ela. Ah, em 20 minutos, Miguel, eu fiquei 20 minutos. 20 minutos para vender R$ 250. E aí essa cliente, eu já cheguei e conversei com ela, a gente começou a conversar sobre carnaval. Que ela me perguntou como é que tá o carnaval, como é que tá a correria. E eu falei assim, ai, mas uma pessoa... Eu não aguento mais. Gente, olha só, se vocês me verem, não me perguntem sobre carnaval, eu não aguento mais, eu quero que acabe logo. Mas ela chegou, entrou no assunto, eu falei assim, olha, tá legal, tá uma correria, a gente já tá numa fase que a gente já quer que acabe logo, né, e tudo mais. Mas como é que tá a tua escola? Aí eu perguntei sobre a escola dela, sobre Portela. Ela foi e falou e tudo mais, começou a falar. Nessa conversa vai, conversa vem, ela falou assim, ah, mas eu tô querendo um lápis de olho. Eu falei assim, cara, tem um lápis de olho bronze aqui, que seria maravilhoso para você usar no dia do desfile. Aí ela foi, experimentou o lápis, não gostou. Aí ela foi, no final das contas, ela pegou um pó, pegou um batom, pegou um lápis de sobrancelha e pegou 4 produtos, que deu R$ 250, 260, né? E aí, eu demonstrei para ela, mostrei aqui batom aqui, mostrei sei lá o que, né? O que, no final das contas, essa experiência minha mostrou hoje. A cliente que eu dei menos atenção, ela, consequentemente, ela titubeou, ela foi lá e, eu não consegui envolver. A cliente que eu dei mais atenção, eu consegui envolver, eu consegui extrair dela, eu sendo o espelho dela, o momento de interação dela no dia dela, um resultado melhor de venda. O que eu falo para vocês hoje é, se tá vendendo pouco, tá interagindo pouco. Se não tá fechando venda, tá interagindo pouco. O momento de interação da cliente está sendo ruim, está sendo pouco para você. Então, a principal ferramenta que você tem que usar hoje não é técnica de venda, não é saber gatilho de persuasão, não é você saber contornar uma objeção, é interação. Se eu digo para vocês hoje, é interação, que é aqui, ó, movimentar. Falei no início do ano lá, uma reunião que a gente teve sobre o gatilho da reciprocidade. Dê a sua atenção para ela, para receber de volta, reciprocamente, a atenção dela. E aí, é essa interação, é esse momento que precisa. Consultora de beleza. A gente tem no negócio do Mary Kay um programa chamado Corte de Vendas. E eu fico abismado porque eu fecho a corte de vendas todos os anos. Aí eu falo, qual é a diferença da consultora de beleza que não fecha a corte de vendas para mim, Miguel? Um homem que não usa batom, que não usa máscara de cílios, que não usa produtos sombra, por exemplo. Mentira, até usa uma semana basinha. Mas qual a diferença da consultora para mim? Sabe qual é a única diferença? É essa. É interação. É essa. É falar todo dia. É essa. É que a minha atenção para o meu cliente é uma quantidade maior de atenção que faz com que ela tenha um momento de interação comigo tão vantajoso que a percepção de tempo dela diminui e aquele momento vira um momento prazeroso. Eu falo para vocês, consultora de beleza, falei para Camila, nossa consultora nova, no sábado, e repito para vocês aqui, consultoras veteranas, consultoras que têm muito tempo de negócio. Tem que ser prazeroso estar no teu lado. Tem que ser prazeroso ter você como consultora de beleza dela. Tem que ser gostoso ela estar com você. E isso, gente, é muito fácil de fazer. É só sendo quem você já é. Não precisa se moldar, fingir uma pessoa que não é. É só você ter a tua energia, é só você ter a sua simpatia, é só você ter o seu jeitinho meigo, é só você ter o teu jeito feliz, é só você ter o teu jeito decidida, é só você ser você. Esse é um trabalho de uma consultora de beleza que vende mais, que consegue fazer um valor muito maior mensalmente. Esse é o caminho. Se você for por esse caminho, meu bem, não tem erro. Não tem erro. Experimenta agendar hoje uma cliente e amanhã você atendê-la.
usando esse método, usando esse jeitinho, para você ver se isso não é o caminho a ser feito. Se isso não é exatamente a abertura de portas para que você possa aumentar o teu número de venda e, consequentemente, fechar uma corte de vendas no final do ano, ganhar uma joia da própria Mary Kay, fazer algo que você nunca achou que ia fazer, vender um volume de vendas que você nunca achou que ia fazer. Não admita vender pouco. Porque quem vende pouco, consequentemente, está sendo pouco prazerosa no atendimento do cliente. Ou atende poucos clientes, ou atende mal o teu próprio cliente que você já tem. Então, o teu atendimento tem que ser um atendimento de excelência, bom, aquele atendimento que vai fazer com que você seja referência. E aí, consequentemente, você aumenta o teu número de clientes por isso, porque vem indicação, porque vem ali novas pessoas que você vai estar atendendo através de outras pessoas, vai vir novos ambientes. E aí, você vai se colocar na energia da venda. E a energia da venda atrai quem compra. É isso. A energia da venda atrai quem compra. Mas para isso você tem que estar aberta para esse movimento. Então, gente, a percepção de tempo aplicada ao cliente faz com que a gente precise entender. Essa dinâmica do elevador é maravilhosa para a gente entender que a gente precisa doar mais tempo para aquelas pessoas que estão com a gente. Doar mais tempo para aquele cliente, para que ele tenha uma percepção diferente, para que ele consiga entender como é que é a tua forma de atendimento, a tua forma de diálogo, a tua forma de induzir aquela venda, a tua forma de levar o teu conhecimento, a tua forma de levar o teu jeitinho ali de falar sobre aquele produto para que ela possa tomar a decisão de compra. É esse o caminho correto. É essa maneira para a gente fazer desse ano, desse mês, desses últimos 10 dias do mês, os dias da venda. Se tu não vendeu nada o mês inteiro, essa semana. Se tu não fez nada o mês inteiro, é esse o momento. Se tu fez muito, continue. Se tu tá ali no gás, continue e adapta. Porque quando a gente adapta algo, adapta uma função, adapta uma tarefa, meu bem, com certeza a gente consegue chegar a resultados muito maiores do que a gente já está tendo. Sejam eles bons ou ruins, a gente está sempre apto a avançar. E que vocês se permitam sempre estar avançando. Bom, essa reunião é mais uma reflexão sobre atendimento, para que vocês possam colocar em prática, ver os pontos de melhoria e executar. Beleza? É isso, gente. Rapidíssima, rapidíssima, rapidíssima. Semana que vem, dia 2, estamos aí com todas as novidades do mês, possíveis e impossíveis, mas não esqueçam, dia 31 é o nosso fechamento, ok? O que vocês precisarem essa semana. Ai, amiga, vamos fazer uma sessão comigo, vamos fazer uma demonstração aqui, vamos em tal lugar, vamos tomar um café. Tô aqui para vocês, viu? Beijo, excelente noite.